Você já se deparou com as discussões sobre o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e sobre as revoltas raciais que ocorrem, tanto lá quanto no restante do mundo. Saiba que essa não é uma questão pontual. Nós temos um longo histórico de questões raciais nos Estados Unidos e no mundo que já inclusive foram retratados no cinema. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Você deve estar acompanhando as repercussões do assassinato do George Floyd, um segurança negro norte-americano que foi assassinado por policiais brancos por asfixia, uma imagem extremamente chocante. O assassinato do George Floyd se tornou um evento histórico, tamanha a repercussão que isso gerou. Ele se torna agora uma figura histórica ao lado de, por exemplo, Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, como um dos grandes símbolos da luta pela igualdade civil nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a luta pela igualdade civil, ela remonta de muito tempo atrás. Os Estados Unidos foi uma sociedade escravocrata e após a abolição da escravidão no norte dos Estados Unidos, diversos estados mantiveram a segregação racial ao sul. Isso gerou leis segregacionistas nos estados sulistas. O que eu quero dizer com leis segregacionistas? Pela lei, indivíduos brancos e indivíduos negros não tinham os mesmos direitos, não podiam ocupar os mesmos espaços, por exemplo. O indivíduo negro nos Estados Unidos não tinha o direito de votar e de ser votado. Isso por si só já é motivo de revolta. Ao longo do século XX, diversas lutas foram travadas e a gente consegue destacar uma figura importante que ali na década de 50, 60 passa a se tornar bastante emblemática. Um pastor norte-americano chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King ele se tornou famoso por promover uma mobilização popular em torno da igualdade civil. We must march. We must stand up. You march those people into rural Alabama, it's got to be open season. May I have a word? There's no word to be had. The people. The people. The people. The people. The people. O filme que eu indico hoje para vocês é o filme Selma, um filme de 2014 e que narra a história do Martin Luther King liderando uma multidão de indivíduos brancos e negros em marchas pacíficas pelos Estados Unidos, buscando igualdade entre negros e brancos. Além do Martin Luther King e do George Floyd, a gente tem outras figuras históricas que são muito representativas para a questão racial nos Estados Unidos. Como, por exemplo, a Rosa Parks, uma senhora negra nos Estados Unidos que, contrariando a lei, se recusou a ceder o assento no transporte público para um indivíduo branco. A lei determinava que ela deveria ceder o seu lugar, por ser negra, a um indivíduo branco. A Rosa Parks não deixou barato não, bateu o pé e resistiu. Foi inclusive presa. Tem uma foto famosa dela sendo fichada na polícia. E este evento também desencadeou uma série de outras revoltas nos Estados Unidos com a temática racial. Ao longo das décadas de 60 e 70, a gente tem diversos movimentos e indivíduos históricos, como por exemplo, Malcolm X. O Malcolm X já ajuda um pouquinho a gente a explicar o movimento que está acontecendo hoje. Incêndio, por exemplo, em delegacias, saques e depredações de patrimônio público e privado. Malcolm X ele dizia o seguinte: o negro ele sofre tanta violência nos Estados Unidos que nada mais legítimo do que se revoltar, do que resistir à violência com a violência. Outros grupos também surgiram, como por exemplo os Panteras Negras, que defendiam inclusive a luta armada contra a opressão branca sobre os negros nos Estados Unidos. A partir daí, a gente começa a perceber, tanto por esse filme Selma, como por diversos outros, a gente poderia citar aqui Mississippi em Chamas, o Green Book ou Infiltrados na Klan,
que são filmes representativos para se pensar um longo processo histórico de luta racial nos Estados Unidos. Este evento atual, assim como os outros, gerou repercussão mundial. O Brasil, por exemplo, tem tido manifestações de indivíduos contra o fascismo e contra o racismo. Percebam, algo neste momento é diferente. Aí você deve estar se perguntando, mas Verdinho, no Brasil nunca teve uma legislação que segregasse brancos e negros após a escravidão. O que a gente percebe é que apesar da inexistência de uma legislação, a sociedade escravista ela deixou grandes marcas no Brasil. Basta pensar que a maioria da população brasileira, mais de 50%, se declara negra e parda nos censos. Mas quando a gente vai observar como é que essa população negra e parda se insere nos altos cargos de comando das empresas, nas universidades, como que esses indivíduos se incluem nos grupos com as maiores rendas, a gente vê que tem uma desproporcionalidade gigantesca. Além disso, existe uma questão fundamental: representatividade. Quando a gente vai observar o nosso Congresso, por exemplo, apesar de uma maioria da população negra e parda, no Congresso, no Senado, é uma minoria que está lá sendo negra e parda. Então, dessa forma, é necessário pensar que os eventos lá nos Estados Unidos estão sim associados ao que acontece aqui no Brasil. Então, este é, obviamente, um momento histórico. A gente pode sim associar o George Floyd a figuras como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X e torce para que essa seja uma luta ainda mais definidora para a igualdade racial nos Estados Unidos e no mundo. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com os seus amigos, proponha reflexão. Faz também aqui embaixo comentários, indica filmes com essa temática, mostra outros pontos de vista. Discutir e dialogar é sempre um ponto fundamental. E não se esqueça que no QI é diferente.